Para finalizar essa parte de formulário de tela, a gente precisa agora acrescentar a ação dela, né? Obviamente que seria o botão de finalizar pagamento. E nós iremos utilizar o mesmo botão da tela anterior, que tem o botão de ação e o valor total, porque assim a gente deixa a pessoa totalmente ciente daquilo que ela vai pagar, que seria o correto, que seria o justo. Então, agora, o que nós iremos fazer? A gente irá expandir o componente, que seria o Confirm Order. A gente vai criar uma pastinha diferente, que seria Order Close Action. Então, a gente vai colocar aqui New Folder, Order Close Action. Nós iremos mover o Confirm Order para cá, ok? Com isso, você já sabe, ou já deve imaginar, que vai quebrar, ok? Esse componente aqui. Por quê? Porque agora a gente precisa acrescentar a pasta Order Close Action, ok? Tanto aqui quanto aqui. Vamos voltar aqui, ó. Order Close Action, beleza? E nesse caso, nós iremos utilizar esse arquivo style para ambos os componentes, para o confirm order e para o componente novo que nós iremos criar, que é o pay order. Então eu vou mover ele para essa pasta aqui, ó, order close action, ok? Então eu movi, então o order close action vai ficar com o arquivo index dentro do confirm order, o style nessa pasta aqui. O index também quebrou, por quê? Porque ele agora precisa subir mais um nível aqui, mais um nível aqui, e o style ele já ajustou automaticamente, beleza? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar o próximo componente, que seria o componente PayOrder, e ele vai ser incluído dentro dessa pasta. Então eu venho aqui em New File e vou colocar aqui, ó, PayOrder, vou colocar aqui index.tsx. E o esquema aqui de criação vai ser muito parecido com o esquema de criação do componente confirm order. Então eu vou até utilizar essa ação, beleza? Esse código aqui, abro ele aqui, o confirm order, dou um Ctrl C, e aqui eu dou Ctrl V, só colocando pay order, ok? Então o pay order já está disponível. Eles precisam ser dois componentes separados. Por quê? Porque futuramente a gente vai incluir algumas coisas diferentes aqui. Então, pode ser que você esteja se questionando agora do tipo, mas por que a gente não utilizou o outro se foi só um Ctrl+C, Ctrl+V? Porque a gente precisa adaptar mais coisas depois. E aqui, no Pay Order, em vez de finalizar pedido, eu vou colocar uma ação bem clara que seria pagar. Beleza? Então, para não ficar nenhuma dúvida para a pessoa que clicar naquele botão. Vou fechar aqui o My Card, que foi o que a gente ajustou anteriormente. E aqui agora, o que eu vou incluir? O Pay Order, beleza? Abaixo do form. Então, vou incluir aqui, ó, Pay Order. Então, ele vai, obviamente, dar um problema de import. Eu vou importá-lo aqui. Então, ele já está Pay Order no Order Close Action. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver ele aqui. E o que acontece? O nosso pedido está zerado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar inicialmente aqui, vou incluir isso e isso, clicar aqui em meu pedido. Se eu clicar aqui em finalizar pedido, nada vai acontecer por hora, tá? E fique despreocupado que a gente vai ajustar isso futuramente. Mas eu vou manualmente aqui na URL colocar payment e aqui nós iremos ver o pagar e a ação zerada. E o que está acontecendo aqui? Isso é um exemplo do que nós precisamos ajustar nas próximas sessões, tá? Então fica tranquilo também que a gente precisa ajustar isso. Eu estou mostrando só, eventualmente, esse problema, o que seria um problema, só para você entender depois a solução. Eu vou voltar aqui em Cart, beleza? Você vai ver aqui, ó, checar cardápio, vou incluir isso daqui e vou clicar em meu pedido. O que acontece se eu navego para uma outra página pela navegação do nosso sistema de roteamento? Ele mantém os states do programa, tá? Mas caso eu dê um reload aqui, ó, Ctrl R, o que acontece? Ele perde os status, tá? Perde os status aqui, ou os states da nossa aplicação, que seria aqui do carrinho. E por que isso está acontecendo? Porque toda vez que o navegador abre uma nova página, ele reinicializa tudo. A web, ela é stateless, ou seja, ela não tem estado. Então, tudo que eu preciso manter de estado, eu mantenho no lado do navegador. Então, se eu venho por aqui, é como se eu não tivesse dado reload no navegador. Mas se eu volto, tá vendo que ele ainda mantém, eu posso vir aqui o cart, mas se eu digito aqui, ó, /cart, ele
reinicializa os states da minha aplicação. Então a gente só precisa ficar atento a isso, beleza? Por quê? Porque se eu clicar aqui em Payment, eu estou reinicializando a minha aplicação. Então a gente vai fazer um ajuste também nas próximas aulas para ajustar a navegação. Eu vou adicionar um cara aqui. Ajustar essa navegação aqui do finalizar pedido, beleza? E não só isso, através do Local Storage, ajustar um storage para que ele mantenha a seção no navegador, tanto do meu carrinho, quanto do formulário de finalização de pedido, beleza? Então são coisas que a gente vai ajustando, que eu deixo para que você mesmo perceba o problema antes da gente sair resolvendo as coisas sem que antes o problema tenha surgido e você tenha entendido, ok? Então vou voltar aqui para Payment e a gente vai ver aqui então um botão pagar. Esse botão pagar ele é inerte, assim como o sistema de pagamento, de botão anterior. Então ele por enquanto não faz nada, mas o nosso objetivo aqui teoricamente foi cumprido, que foi o quê? Acrescentar um botão e acrescentar o valor dele aqui, ok? Como que a gente sabe que está funcionando? Porque é basicamente o mesmo componente. No caso, o Pay Order, ele vai pegar aqui do Use Card, só o card, e vai colocar aqui o total amount. Como a gente viu, o problema de reinicialização de tela faz resetar os states. E é isso que a gente vai estar resolvendo. A questão da navegação e o local storage dessas questões aqui. Beleza? Então, vamos lá. Incluímos aqui o botão. Segura aí que a gente vai resolvendo esses últimos detalhes aí.